Boa noite! Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Você que tá aí, já aciona o sininho, já segue a gente, já compartilha com os amigos, porque o vídeo de hoje tá muito especial. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Felipe Oliveira, que vai falar sobre fisiculturismo e a superação que ele teve. Vou dar um spoiler, ele teve que sair dos palcos por um motivo e depois de um ano voltou. Esse motivo, você quer saber? Fica com a gente, que você vai ficar sabendo. Eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltado para o emagrecimento, longevidade e envelhecimento saudável. Edi, se apresenta, por favor. Olá, pessoal. Obrigada por estar em mais um podcast Vida Saudável em Debate. Como eu falo sempre, já ativa o sininho, encaminha para um amigo. Esse podcast a gente vai falar muito de superação e só de falar que o Felipe é fisiculturista, gente, a gente já tá falando que é superação, não dá para não se superar com essa profissão que ele tem. Então, acompanha a gente, eu sou a Edilene do Empório Manjericão. Boa noite, pessoal, sou Luciano Viana da Fox Assessoria Esportiva e Personal Training e hoje temos o prazer imenso de ter nosso parceiro aqui, que é personal também, que vai dar uma aula de superação para vocês aí. Felipe, se apresenta pra gente e conta um pouquinho da sua história. Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe de Oliveira, sou personal e atleta de fisiculturismo. Vamos lá. Minha história é longa. É uma história que muitas pessoas têm como motivação, até mesmo pelo o que vivi todo esse tempo agora, nesses últimos 3 anos em si, que foi uma superação literalmente em si. E vamos lá. Eu sou Felipe de Oliveira, sou ex-atleta de basquete. As pessoas acham que eu comecei no fisiculturismo, mas não. Eu fui jogador de basquete profissional. E diante de toda essa disciplina que eu tive na vida em si, desde os 12 anos, eu enjoei. Falei, não quero mais isso pra mim. Pela pressão em si que eu estava tendo. Não quero mais e em si começou o que fazer. O que eu posso fazer para continuar dentro do esporte em si. E aí um amigo aleatório falou, por que você não vira um garoto e garota fitness? Que era o que o Felipe Franco fazia na época. Para quem não sabe quem é o Felipe Franco praticamente é o embaixador do esporte, fisiculturismo ou culturismo em si aqui no Brasil. Ele fez virar tudo isso que é hoje no Brasil. E aí eu morava no interior, eu vim para São Paulo para entender como se inscrever no Garoto e Garota Fitness, só que não deu certo. E aí esse mesmo amigo falou assim, ó, sabe uma coisa? Vira fisiculturista. Eu falei assim, será? Tá, vou tentar, vou descobrir como é isso. E na época eu já estava estudando já tinha deixado de jogar basquete e já estava cursando educação física. Como eu conheço muitas pessoas, e eu sou uma pessoa que é vereador praticamente, sai conversando com todo mundo, tem que ser político, e aí eu peguei e conversei com uma aluna do 4º ano que já competia, trabalhou nesse meio, o que ela achava, e ela falou, vai lá, compete, procura entender o que é e se você gosta. Dentro disso eu gostei, vim competir em São Paulo, eu gostei, e de 2014 para cá, praticamente todo ano eu faço pelo menos 2 a 3 competições. Até 2019 eu vim fazendo 2 a 6 competições no ano. 2021 aconteceu uma fatalidade que a gente não esperava. Eu já estava morando aqui em São Paulo já. E aconteceu um acidente. Esse acidente, querendo ou não, foi um acidente grave. Acidente do que você teve? Meu acidente foi um acidente de moto, carro e moto. Eu tive uma colisão frontal. Você estava na moto? Eu estava na moto. Eu tive uma colisão frontal e eu tive uma luxação, tíbia e fíbula. Praticamente a minha tíbia e minha fíbula veio atrás do fêmur. É engraçado falar isso porque, nós, profissionais de educação física, a primeira coisa quando acontece um acidente, você simplesmente passa a mão. Simplesmente para saber se... Tá tudo ali, né? Se tá aqui. Ou se teve alguma fratura exposta. Na hora do acidente, eu simplesmente passei a mão, falei, tá tudo bem, calma.
E aí, naquele acidente grave, a mulher que ocasionou o acidente desceu, tentou descobrir o que estava acontecendo, as pessoas que estavam ali próximas, porque querendo ou não era próximo à minha casa. E aí ela pegou e tipo, tô tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, levanta a minha moto e pega meu celular. A primeira coisa que eu falei, liga pra minha esposa porque ferrou. E aí ligou pra minha esposa. Nessa eu falei, ó, aconteceu uma coisa aqui, mas vem tranquilo, tá bom? Tá tudo sob controle, eu tô controlando toda a situação. Ela tava uns 30 minutos, ela chegou em 5. Provavelmente deve ter umas 20 multas naquele dia, mas não chegou a multa até hoje. Ainda bem. A pessoa que tava ligando pro resgate em si, ela simplesmente falou assim, ó, tem um menino muito acidentado aqui. Eu falei assim, calma. Fala pra ele assim, ó, acidente tal, o paciente está ciente, foi o acidente na tíbia e na fíbula, mas ele está consciente, pode vir tranquilo. Você já sabia que tinha sido? Já. Deu uma olhadinha ali. Quando aconteceu o acidente, minha perna, ela praticamente ela deslocou, ela fez isso. Quando eu passei a mão, eu vi que tipo tava uma situação muito... Eu passei a mão justamente para ver se não tinha rasgado o tecido em si. E a dor? Na hora você não tem dor pela adrenalina. A adrenalina bloqueia qualquer dor naquele momento. Você não tem dor. A dor você vai ter depois de 2 horas. Quando você começa a baixar a adrenalina e seu corpo começa a esfriar. Aí a dor acontece. Quando eu cheguei no hospital. E graças a Deus eu tinha plano de saúde, né? Então entenda a importância de um plano de saúde. Hoje eu entendo isso. Eu faço questão de pagar. Principalmente se você é um profissional. Para todo mundo. Principalmente se você é um profissional. É. Se você é um profissional autônomo, então. Aí sim você Aí tem que ter o plano de saúde e seguro de vida. E seguro de os dois. vida, para deixar alguém bem. É necessário. Ainda mais aqui em São Paulo. Aí você chegou no hospital. Cheguei no hospital. Naquela época eu estava em transição de categoria. Você já competia, então Eu já naquela época competia. você já competia no fisiculturismo. Eu já competia. E aí eu tinha parado porque eu tinha vindo morar em São Paulo. E pela situação de estar trabalhando, entender que tipo, não é aquele momento para competir, eu peguei e deixei de competir por um tempo. E aí 1 ano antes do acidente eu tinha competido. Porque eu quis voltar. Eu voltei, competi. E aí eu comecei uma preparação, foi quando veio a pandemia. A pandemia bloqueou todos os campeonatos. E aí eu continuei a minha preparação, só que na época o meu treinador em si falou assim, ó, Felipe, eu acho que você tem um desenvolvimento muito legal. Vamos mudar de categoria? Só que essa categoria eu já queria ter mudado há tipo 4 anos atrás, e ele não deixou. Vamos. Eu gosto de desafio, eu aceitei o desafio. E aí a gente começou a transição de categorias, que é uma categoria muito maior. Tanto que quando eu sofri o acidente em si, eu tava batendo 102, 104 quilos. Hoje eu tenho 95. Agora você pensa em 102 com muito mais músculos em si. E aí aconteceu que, tipo, trocou de categoria e eu fui ali, tipo, de degrau em degrau, como é no fisiculturismo, você não precisa ter pressa. A pressa, ela vai te matar. Entende? Você precisa ter paciência dentro do esporte. Só que aconteceu uma fatalidade, que a fatalidade foi o acidente. E tem isso, o acidente, ele foi algo que, tipo, me trouxe muitos benefícios também, querendo ou não. Porque eu comecei a entender a questão de tudo que o esporte fez por mim. De ter paciência, de controlar as emoções na hora que necessita. Porque, querendo ou não, eu tive que utilizar um fixador externo. Para quem não sabe o que é um fixador externo, é aquelas gaiolas que passa dentro do osso. Você ficou parado quanto tempo? Eu fiquei 2 meses e meio. Mas sem competir? Não, 2 meses e meio eu fiquei com os ferros. Não, Sem não, se mas sem mexer. competir, você ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano, deu 1 ano e 3 meses. Inclusive, a gente tem um vídeo que conta um pouquinho aí dessa sua superação, de quando você colocou O fixador o fixador, né? Que é essa gaiola, esse fixador externo, até que eu não vou dar spoiler dessa vez.
Você consegue colocar pra mim, produção, vídeo, por favor? Isso é tudo depois do acidente. Depois do acidente. 1 ano e 3 meses do acidente até a primeira competição, Felipe. Da internação que a gente vê. A internação, no dia que colocou o fixador em si, Aí a internação, fixador. até eu falar, tipo, foi 19 de maio o acidente. E aí naquele mesmo dia colocou o fixador, eles optaram em colocar o fixador porque, pela gravidade do acidente, o que aconteceu? Eu estava lá no hospital, o médico chegou e falou assim pra mim: Felipe, você tem um grande problema. Eu falei: qual é o problema, doutor? Como ele já sabia que eu era da área da saúde, ele falou assim: você tem um grande problema. A sua tíbia e sua fíbula, ela tá pressionando sua artéria. O risco de cortar a sua artéria e perder a perna é muito grande. Você consegue suportar a dor pra gente puxar sua perna, remover sua perna pro lugar, Não consigo nem pensar. pra você não perder sua perna. Na hora eu falei assim: puxa agora, ou eu perco a perna, Ou eu sente a dor. ou eu sinto a dor. Que você não arranca essa perna, não. É, a perna não vai sair daqui. Puxa aí. E aí juntou 2 médicos e, tipo, é engraçado a gente contar a história em si, porque juntou 2 médicos, um médico era treinado e um médico era normal. Só que as enfermeiras em si, elas estavam assistindo. Pra Quero saber ver se ele aguenta mesmo. porque chegou uma pessoa que não é normal entrar num hospital. A pessoa era grande. Querendo ou não, você chega no hospital e as pessoas falam: meu Deus, ferrou. O que tem? Aí eles procuram saber o que tem. E aí, quando descobriram que era uma luxação de tíbia e fíbula, justamente eles já começaram a ficar preocupados. E não tinha aplicado nada de remédio contra a dor. Então eu tava suportando a dor. Quando ele falou: você vai perder a perna, eu falei assim: puxa. E aí ele foi lá fora e falou assim pra minha esposa: ó, você vai escutar muito grito, mas fica tranquila, a gente só tá, tipo, ajudando ele. Tudo bem, diz ela que ele falou isso pra ela. E ela ficou esperando lá fora os gritos. Aí na hora, quando ele começou a remover, puxar, um puxava e o outro puxava, simplesmente eu fechei o olho e falei assim: você não está sentindo dor. Nossa, eu começo a criar a cena na minha cabeça Eu também. desse momento. Você não está sentindo dor, calma, controla a situação. Só que você pensa assim, ó, controla a situação, a dor deve estar 10, 20. A gente coloca o grau de dor. Uma dor 20 é muita dor. Se você tá controlando essa dor, é porque você suporta a dor. E aí eu tava ali suportando a dor pelo mental. Você não está sentindo dor. E eu continuei ali, não tá sentindo dor, não tá sentindo dor. E os dois ali lutando. Só que a minha perna tava muito forte. E ela tava rígida. Ela tava contraindo contra eles. Tava segurando eles. Por ser uma pessoa treinada, não era uma pessoa sedentária, era uma pessoa treinada. Existia muito músculo em cima de toda aquela lesão. Só que eles deram sorte, né? Alguém quis desmaiar. Quando, tipo, pela gravidade, dor. pela dor em si, eu meio que pra desmaiar. E aí eles, corre. Agora. Puxaram, saíram puxando, puf, encaixou. Que loucura. Felipe, 2 perguntas, assim. A primeira, em algum momento, você achou que você não voltaria a competir? Não, porque Não eu passou nunca pela sua pensei cabeça? nisso. Nunca nem passou pela minha cabeça isso. Simplesmente, eu na semana, nos meses em si de acidente, de recuperação em si, as pessoas fizeram essas perguntas também. E eu simplesmente falei assim, ó, eu pensava só uma coisa: como eu ia estar na próxima semana? Poxa, que legal. Eu pensava só isso. O meu pensamento era como eu poderia ter evoluído na próxima semana. Como eu estaria nessa semana. Eu não tinha muito o pensamento negativo em si. Poxa, por que comigo?
Por que isso Mas agora? você teve medo da sua lesão impedir que você voltasse Sabe a quando eu competir? tive medo? Quando começou muito, tipo, andar pra lá e pra cá. Dentro do hospital em si. Não de não andar, porque eu sabia a gravidade da lesão. Estar na área da saúde é legal porque você sabe a gravidade da lesão. Você sabe o que aconteceu com Mas você. às vezes também a ignorância é uma bênção, né? Sim. Você sabe o que aconteceu com você. Eu sabia que provavelmente eu tinha perdido todos os ligamentos. E isso foi confirmado. Eu sabia que, tipo, tinha acontecido algo dentro da artéria, dentro das veias em si, porque eles já estavam manipulando muito Doppler, essas coisas. Eu falei, ferrou. E, tipo, o meu medo era perder a perna. Mas hoje eu brinco assim, só que eu pensava muito isso. Eu pensava uma coisa assim, ó. Se eu perder a perna, o que eu vou fazer? Vou ter que virar para atleta. É engraçado Nenhum falar momento isso. foi, É engraçado falar isso, mas, tipo, o tempo inteiro eu tinha, tipo, soluções. Eu tava tendo soluções. Não que eu queria perder a perna, mas eu tinha que criar soluções para não ficar fraco. Mental, psicológico também. Porque Não você tá sempre, passando por uma situação que não é legal. E aí eu pensava, se eu perder a perna, vou virar para atleta. Eu consigo fazer isso, dá para fazer. Calma, respira. A minha outra pergunta, você acha que o seu condicionamento físico foi essencial para a tua recuperação? A diferença da minha recuperação em si foi diante a tudo que eu já vivi. Dentro do esporte, antes do esporte fisiculturismo em si, porque já era um atleta, você só trocou a opção de modalidades em si. Só que, tipo, o esporte, a gente começa a entender a importância do esporte em si. Não só o esporte em si, que é o desporto basquete, futebol, vôlei, handball e assim vai. Mas a importância do esporte como, tipo, ele molda o caráter da pessoa, ele molda a disciplina da pessoa, que, tipo, em situações como essa, você fica calmo. Você não fica, tipo, desesperado em, tipo, meu Deus, ferrou. Só se for uma pessoa que, tipo, ele entrou muito tarde dentro do esporte e ele não passou por todo esse processo, tipo, de 15, 20 anos. Condicionamento mental, né? De 15, 20 anos de viver sob pressão o tempo todo. Viver sob pressão o tempo todo faz você lá na frente ter outras expectativas. E, tipo, você também pensa, tipo, sempre à frente. Como eu poderia estar? Como eu estou? E isso eu sempre pensava. Porque eu fiquei de cama, fiquei ali numa cama. E é engraçado, a gente nunca tem essa percepção como é depender de uma pessoa. Se eu tiver 80 anos, 90 anos e não ser uma pessoa que pratica atividade física, como será depender de uma pessoa? Sabe o que eu pensei nisso esses dias, né? Essa mini lesão no pé, você tem a mobilidade fica mais comprometida, né? E aí foi o que eu pensei, eu falei, gente, ainda bem que eu faço atividade física, que eu cuido, porque você chegar ali mais velho e você ter que depender de alguém, às vezes me incomoda eu ter que pedir, filho, pega um copo da água para eu não ficar me movimentando e tal. Não que eles não façam, mas eu tô numa situação temporária, mas imagina viver isso. Quando você tá mais velho, você tem que depender 100% de alguém para te dar um banho, né? Que deve ser horrível, né? O Luciano também passou por isso. Ele ficou muito tempo aí internado, mas você tem que depender de alguém. A doutora Aline fala, você quer alguém para limpar o seu bumbum? Eu lembro dessa frase da doutora Aline, vou carregar mais a minha vida. Ela fala, você quer alguém para limpar o seu bumbum? Então vai cuidar da sua saúde, né? É a verdade. Você quer, e aí, quando você tá numa situação dessa, você fala, eu não quero isso pra mim, Uma né? coisa é quando acontece uma fatalidade, que infelizmente pode acontecer. Com qualquer pessoa, Como né? qualquer pessoa. Mas a velhice por si só, você perde massa muscular, você perde cognição, perde equilíbrio, perde vários fatores aí e que contribuem para isso. Então, você praticar atividade física ao longo da sua vida, muito mais, tem 2 personagens aqui na mesa que pode falar muito melhor do que eu,
faz com que você envelheça de uma forma saudável e que não fique dependente. Eu estava até conversando há uns dias atrás, musculação. Às vezes, você fazer um levantamento de peso é o saco de arroz que você pega do armário, um agachamento é uma sacola do chão que você vai levantar. Então, assim, é a cadeira que você vai conseguir sentar e levantar da cadeira. Porque, infelizmente, a gente vê alguns idosos que precisam de ajuda para sentar, para levantar. Diferente quando acontece um acidente, uma fatalidade. E como a gente está falando aí um pouquinho de fisiculturismo, que seria o fisiculturismo? Explicar um pouquinho o que é, como que você começou nessa área, enfim, porque tem gente aí novo aqui no canal e que pode não saber nem que esporte é esse. Tem muita gente que não sabe que é esporte, na verdade, né? Isso É um esporte? É um esporte. Então falei certo. É um esporte. O fisiculturismo, ele já foi registrado como um esporte não olímpico, mas pan-americano, se eu não me engano, já tem ele como esporte em si, só que ele tem algumas prioridades em si. Lá vai ter antidoping. E onde tem antidoping não pode qualquer atleta de fisiculturismo. São atletas naturais, entre aspas, que provavelmente deve parar por um tempo de fazer a utilização de hormônios em si. A gente não pode ser hipócrita em si de falar que o esporte fisiculturismo ou culturismo não faz a utilização, porque tem a utilização, só que a gente não pode fazer uma apologia disso. E não existe uma apologia. A gente tem que tomar cuidado até com as palavras que falam sobre o esporte em si. E vamos abrir aqui um parênteses. Ele faz acompanhamento com médico, com nutricionista e tudo mais. Não é simplesmente vamos... Faz o que quer, não, o meu amigo falou, faz isso. Isso, jamais, não faça gente. isso. Você precisa fazer exames de rotina e tudo mais. E ele é um atleta. Então é diferente, gente. Então não queira ir tomar hormônio sem ter um médico junto te acompanhando. Não, e sem a necessidade, né? E sem a necessidade, porque... Sem a necessidade. Se você não está pensando em vivenciar aquele esporte, não faça. E eu tenho visto muito, tem crescido muito esse esporte nos jovens, 14, 15 anos, né? Isso é um perigo também, não é, Felipe? Porque às vezes não é como profissão, que é o seu caso, atleta, mas é para ter o corpo perfeito, e aí vai por conta dos hormônios, tá indo para um outro caminho. Você fala começar a tomar hormônio nessa idade? 14, 15 anos, tá tendo muito caso, muito caso. Eu falo muito isso, tipo... E não é pelo esporte, né? A gente tá numa era que as pessoas, tipo, têm um pré-conceito em si sobre o adolescente em si. O adolescente estar numa academia é muito bom. É algo muito, mas muito bom mesmo. Você sabe que, tipo, ele tá saindo de casa, tá saindo da frente das telas, tá saindo de uma vida negativa que a gente sabe que fora daquilo pode acontecer. Videogame, celular, YouTube. Só que a mídia em si, ela estragou muito isso também. As informações muito fáceis traz algo que, tipo, é ruim. Não verdadeiro. Não verdadeiro. Porque ele não vivencia a realidade em si. Ele não sabe o quanto é perigoso viver esse esporte. A gente, nos últimos 3, 4 anos em si, a gente viu o quanto de atleta que morreu. Porque é um esporte perigoso. Porque a gente passa pelo processo de restrição alimentar, passa por um processo de treinamento super severo, muito né? severo, muito intenso, muito aeróbico em si. A gente continua trabalhando do mesmo jeito, dorme menos devido aos hormônios em si. A gente dorme menos. A gente dorme 4 horas, come menos. Come menos. Mais vezes durante o dia, né? Come bem menos. A gente pensa assim, ó, uma taxa metabólica basal em si, vamos mais profundo. A taxa metabólica basal minha hoje é de 2.600. Você vai estar comendo em si 1.900. Só que você não está reduzindo os seus treinos. Você está aumentando os seus treinos. Então você está aumentando o seu gasto energético.
Então, tem esse porém. Você está aumentando o seu gasto energético, você está dormindo menos porque você não vive como atleta. Você quer ser um atleta, mas você não tem uma vida profissional como atleta. Que você dorme, que você descansa ali, acorda, tá a comidinha prontinha, não. Sem preocupação nenhuma. E vida de atleta não é saudável, né? Atleta profissional, não. Amador é outra história, né? Mas tudo que relacionado a alto rendimento não é saúde. Não é saúde. Eu tenho muitos amigos atletas e eles falam, a gente vê, fala, nossa, que saudável, né? Na verdade, você tem uma restrição alimentar, restrição de sono, um treino puxado e aquilo não é saúde. Lesão, muita lesão em atleta, né? Muitas lesões, assim. E com dor ou sem dor, você tá ali treinando, né? Você pode ver nas Olimpíadas mesmo, ou na Copa do Mundo, que são esportes assim que a gente acaba tendo mais contato, porque passa aí na sua televisão. Quantos atletas se lesionam e mesmo com dor vão lá, vão competir? O próprio Neymar, quantas vezes não ele já... nem competir, né? Ele já não machucou aquele joelho, né? Pra poder estar lá. É engraçado assim porque a gente tem muita referência, eu tive muita referência de uma pessoa que, tipo, não tá entre nós, que é o Kobe. Kobe Bryant era um cara que, tipo, extremamente competitivo. Ele rompeu o tendão de Aquiles, parcialmente, ele continuou em quadra, ele quebrou o dedo, ele continuou em quadra. Então são caras que, tipo, para defender toda a competitividade que ele tem interna, ele passa por processos que, tipo, pessoas normais não vão passar, não vão aceitar. Porque ele necessita sair da zona de conforto constantemente. Ele nunca está na zona de conforto. Né? Sair da zona de conforto é algo muito surreal. E aí, tipo, eu falo da zona de conforto porque toda vez que eu falo sair da zona de conforto, eu volto no meu acidente. Eu reflito e penso, a zona de conforto fez eu ficar muito confortável diante a uma situação que eu passei que eu não queria passar e não desejo pra ninguém. Você pensa que, tipo, são 4 ferros enfiados em você. Desses 4 ferros, 2 tá tentando cicatrizar constantemente de dentro pra fora. Então ele cristaliza as regiões do furo. Então ele tá te machucando interno e você tá sentindo dor. E aí você sente dor para limpar, você sente dor quando você movimenta levemente, de contrações involuntárias. Às vezes você tá na cama, sua perna, por mais que você acha que ela está morta, ela não está. Ela contrai do nada e você, tipo... Sente dor. Você sente dor. Por mais que você tenha remédio muito forte em si, você tem dor. Constantemente. E, tipo, é legal a gente falar, tipo, de motivação, isso, aquilo. Porque, tipo, por achar que é uma pessoa muito forte, eu sempre me achei muito forte diante ao psicológico em si. E, tipo, eu passei 2 semanas com um remédio muito forte, e aí eu comecei a observar um ressecamento muito grande do meu intestino. E aí o que eu falei? Vou tirar o remédio. Pra que eu falei aquilo? Eu aguentei, eu acho que nem meio-dia. Foi o tempo dele, foi saindo do meu corpo. A dor era insuportável. A dor era muito grande. Tipo, a dor era grande, era tão alta em si que, tipo, dificilmente você vai ver, tipo, o Felipe em si encostado chorando. Aí, tipo, eu escondia chorando assim pra minha esposa não ver. E só que, tipo, tava doendo muito. Aí eu falei assim, por favor, busca remédio, eu não tô aguentando, por favor. É nessas horas que você vê, a dor tá muito alta. Pra você recuar e falar, dá remédio. Só que eu tentei suportar de toda a disciplina que eu tive, por toda sair da zona de conforto, que o esporte em si, o fisiculturismo, ele faz você ter isso constante. Você vai ter oscilações dentro da preparação em si, que você tá ali competindo, ou você tá treinando, e tá chegando próximo da competição. Eu falo, quanto mais próximo da competição, pior é. Porque o seu psicológico, ele tá tentando te matar. E falando de competição, quando começa a chegar assim, próximo da competição, como que é a sua preparação? A gente pensa assim, ó, a preparação em si, ela vai modificar
só na parte alimentar. O aeróbico em si, que é o cardio, a gente vai manter ela o tempo todo, porque a preparação ela tem uma duração de 15 semanas. Tá. De 12 a 15 semanas. Depende muito do nível do atleta em si. 15 semanas é confortável, entre aspas. Confortável, você vai chegar com 3 semanas e você já está pronto. Você não precisa se matar. Você precisa controlar o seu peso, controlar o seu BF em si, seu percentual de gordura. Então, quando você começa se alimentando melhor. Só que você vai se alimentar melhor até quando tiver faltando 7 semanas. Faltando 7 semanas, você já vai começar a entrar em déficit calórico, que é necessário para você perder o máximo de gordura e manter o máximo de massa magra devido a outros recursos que faz segurar, que ele estabiliza. E aí você necessita dele também para estabilizar, porque se for uma pessoa natural, a gente fala que ele perde em torno, numa preparação, de 20 a 30 quilos. 20 a 30 quilos? A pessoa perde. E quanto tempo? A gente vai falar aí de 4 meses. Caraca. Porque ele não tem nenhum bloqueador. Então não vai segurar. 5 a 7 por mês. Praticamente, ele perde mais ainda nas últimas semanas. Porque a gente faz fase de desidratação, né? É necessário desidratar. Então, a quantidade de água que se toma para fazer a fase de diurese vai fazer ele perder na última semana uns 10 quilos fácil. Fácil, fácil, fácil. Gente, eu nunca imaginava isso. Muito peso. E que conselho que você daria, Felipe, se alguém que estiver assistindo falar que quer entrar nesse mundo, começar esse esporte? Que conselho você daria para esses iniciantes? Paciência. Resiliência. O esporte é um esporte que é degrau por degrau. Eu acho que tudo na vida é degrau por degrau. Não adianta a gente querer passar 10 degraus acima, que a gente não vai chegar, porque a gente vai escorregar e a gente vai cair. O esporte em si, ele é a mesma coisa. Ainda mais um esporte, fisiculturismo em si, que ele exige um pouco mais do seu corpo, ele desgasta um pouco mais o seu corpo. Quanto mais você tenta acelerar o processo, menos... Resultado você vai ter. Não é nem resultado. Menos tempo de vida você vai ter. Ah, entendi. Você ultrapassa os limites do seu corpo, né? Não só ultrapassa, você está forçando algo que ele não está. Preparado para aquilo. Ele não está preparado. As lesões em si que vem tendo dentro do esporte em si é justamente porque a pessoa em menos de um ano ela ganhou 30 quilos. A gente pensa, músculo, tendão. Os recursos em si, vamos mudar a palavra um pouco, os recursos em si tá fazendo você ganhar músculo. Só que o tendão não está acompanhando o crescimento Não tá preparado. desse músculo. E aí o que É acontece? encher de massa numa pilastra, não tem sustentação. Não tem né? sustentação. E aí chega uma hora e ele rompe. Ligamento, né? Mas acontece, né? Os rompimentos em si é devido a isso. Ele não acompanhar o crescimento do que está acontecendo muscular para tendão. Tendão rompe. Ele não sustenta. Então, quanto mais paciência você tem, mais tempo você vai ter, mais tempo de vida útil você vai ter dentro do esporte. Porque o esporte, a gente tem que olhar assim, ó, os melhores fisiculturistas hoje dentro do esporte, ele tá com 30 a 40 anos. Ele não Ou é seja, novo. treino, Ele não é novo. treino. Mais Ele já estabilizado e tudo. A mentalmente, maturidade em si dele é muito maior do que uma pessoa mais nova em si. Porque ele passou por todo o processo. O tempo fez ele chegar naquela maturidade. Ele não acelerou o processo. Física e mental, né? Física e mental. Ele não acelerou o processo. Quando você acelera o processo, você rompe. E aí você não vai chegar onde você quer. Felipe, o esporte ele é solitário, né? Sim. E nesse momento de preparação que você falou de 15 semanas, você totalmente isola do mundo ou você continua no mundo ainda com as pessoas próximas de você ou você... Eu já fui essa pessoa. A pessoa que, tipo, não pode beber essa água aqui porque essa água provavelmente tem alguma coisa dentro. Não posso beber essa água. Só que hoje eu entendo que, tipo, você
Aline, todo mundo que está aqui não tem nada a ver da vida que eu vivo fora É uma escolha sua. do nosso né? ambiente. É uma escolha minha. Ninguém me obriga a estar nesse ambiente, entende? Então eu tenho que saber que é necessário fazer uma socialização. É claro que vai chegar um momento, vai ficar mais difícil em si, de você suportar, tipo, um cheiro, o seu paladar, o seu olfato, ele fica apurado, ele fica impossível. Você começa a sentir coisas que não é normal. E aí você entende também que, tipo, ninguém não tem nada a ver com isso. E aí a pessoa que tá do seu lado, ela também, tipo, ela vai entender também. Só que, tipo, ela fala assim, eu quero comer uma pizza, eu posso? Sim. Mas eu já fui a pessoa que falava, quer comer uma pizza, vai comer lá pra lá. Vai comer do meu lado, por quê? Do meu lado, não. Mas aí é uma ignorância nossa. O mental seu já tá evoluído agora. É uma ignorância nossa fazer isso, porque ninguém não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a vida que eu vivo. Vamos lá no McDonald's? Vamos! Por que não? Eu sei o meu instinto de vontade em si, até onde eu posso suportar. Então eu simplesmente falo, vamos lá. Ah, vou tomar uma água com gás, vou tomar uma Coca Zero. Porque eu sei que aquilo não vai afetar na minha preparação. Só que mentalmente é algo que me preparou muito bem. Porque eu tô ali fazendo uma socialização, eu tô conversando. Que acaba te fazendo bem. Fazendo bem. Eu tô saindo daquela restrição que, tipo, tá te matando. Uma forma de você conviver. É uma válvula de escape de você manter ainda mais preparado e, tipo, focado no seu objetivo. Você tá ganhando, né? Falar a verdade, né? Sim. O Marco Mignon, não sei se você viu, que ele estava fazendo uma preparação para o filme. E aí ele contou um pouco da história que ele estava morrendo de vontade de comer manga. E aí o treinador dele até falou, cara, uma manga, né? Não tem problema, você pode comer, você não vai... Mas ele falou que o mental dele não permitia. Ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu tava com muita vontade, o Nutri falou, o treinador falou, come uma fatia, um pedacinho. Ele falou, mas a minha mente não permitia que eu... Porque Ele eu sabia... se auto-sabotava. Ele falou, eu não comi. Mesmo com toda a vontade, eu não comi. Eu permitia que as pessoas comessem do meu lado. Também não ia privar a minha família de comer a manga. Mas ele falou, eu só comi quando eu sabia que aquilo não ia prejudicar o meu desenvolvimento. Eu nem sei que filme que ele vai fazer, mas enfim. E eu acho que é o filme do Rock. Ah, é? É. Eu nem sei, mas ele... Eu achei bem interessante isso. Porque foi falado muito. Foi por mim. Eu achei que eu não queria, porque eu tinha uma meta e um objetivo. Ele secou, né? Impressionante. Chegou a ver, não? Vê. Ele já era focado já, né? Ele é bem focado, viver uma vida lifestyle em si que a gente fala. Alimentação, não é de beber, Mas ele não é deu de... uma transformada, assim. O que é essa vida lifestyle? Pra quem tá Pra escutando a quem gente. tá escutando a vida lifestyle em si, é uma pessoa que vive saudável. Ela busca a parte estética em si. Todos nós vamos buscar a parte estética a partir do momento que a gente entrar numa academia. Por mais que ela falar, eu só quero saúde, bem-estar. Mentira. Mentira! Quando ela olhar no espelho, ela vê que não tem uma celulite, que o bracinho tá mudando, que isso, aquilo tá modificando, ela já começa a pensar em estética. É o automático. Entra por saúde, mas vira estética. É o automático do ser Ou ao humano. contrário, né? Entra por estética e vira... E vira saúde. É o automático do ser humano. A saúde, ela vai puxar a estética. Não adianta a gente tentar correr disso, porque por mais que ele tente se sabotar, se auto-sabotar, falar que não quero estética, é mentira. E como você lidar com essa pressão de estética dentro do fisiculturismo? Em relação ao corpo, essa pressão que tem em cima. A gente não pode falar que é uma pressão em si. Tá. Porque eu comecei a entender que, tipo, quando você coloca na cabeça que é uma pressão, você vai gerar dificuldades em si para entender. Entendi. Você tem que saber assim, tipo, hoje eu sei que se caso eu for competir, eu sei que eu vou chegar num local e, querendo ou não, eu sou as 3 referências que vai ter ali da minha categoria. Então, eu posso chegar lá e, tipo, não estar bem, mas querendo ou não, pelo nome, você tá entre os 3. Você chama atenção. Você é uma pessoa que chama atenção. Só que se você colocar pressão, você vai ficar louco. Você vai começar, tipo,
ficar bitolado. E a partir do momento que eu entendi isso, que tirar a pressão do momento que, tipo, a gente tava falando agora, você consegue sair em preparação, ir ali num restaurante, comer bem, fazer isso, aquilo. Saúde mental, né? Você começa a entender que, tipo, é necessário você controlar até a pressão em si, que você coloca dentro de você mesmo. Porque isso vai fazer você ficar mais leve. E chegar na competição, enquanto o cara tá ali bitolado, tá todo louco, tenso, você tá tranquilo. Por Você é quê? seu maior inimigo, né? Porque você não você conseguiu controlar a sua ansiedade, que em si é a sua maior pressão, que ela vai fazer ter toda a alteração de cortisol, tudo que vai Que estragar vai o te seu físico. prejudicar. Vai estragar o seu físico. E você tá tranquilo. Enquanto as pessoas estão, tipo, pilhada pela situação, porque ele gerou uma cobrança, uma pressão tão grande em cima dele mesmo, que ele tá se estragando. Ele tá embaçando, a gente fala, tá embaçando o próprio físico pela pressão que ele gera nele mesmo. Isso não é legal. Porque o cara que tá mais tranquilo, eu sempre olho assim, ó, o cara que tá ali quietinho, no cantinho ali, dormindo, Seu maior competidor. ele é o perigoso. Fala pouco, tá ali quieto. Ele é perigoso, sabe por quê? Porque ele tá guardando energia pro palco. Ele não tá gastando energia. Porque você já come muito pouco na fase final. Você não tem energia. Você tá desidratado. Nossa, eu tinha a impressão, por ignorância, que vocês comiam, que era o contrário. Que comia Você tinha, muito. Que tinha que comer muito. que eles É que eu comem mais desconheço do quantidade, né? esporte, né? Depende muito da fase. Existem fases. A gente fala que é a fase de off-season em si, que é booking. A fase de cut, que é um pré-contest em si, que você está mais próximo da competição, que você visualizou uma competição e vamos competir em 15 semanas. A fase de booking, que é o off-season em si, não é algo Prazer. legal. Não é prazeroso. Pensa assim, ó. Sente fome, né? Não, você não Não? tem fome. Pensa assim, a pessoa, ela tá comendo 7 a 10 mil calorias dia. Só que são calorias limpas. Arroz, batata, macarrão. Comer 10 mil calorias é muito fácil, sujo. Você pega uma pizza inteira, praticamente ela vai ter isso. Uma barra Muito de fácil. chocolate. Mas são calorias vazias, que não vai gerar músculo em você. Que não vai fazer você ter um ganho de massa magra. Pelo contrário, vai estragar todo o seu corpo. Não só o corpo, a parte interna também. E aí, você começa a comer. A primeira refeição, vamos dar um exemplo. A primeira refeição, a pessoa vai ter 8 fatias de pão, 10 ovos, mais fruta em si, que é necessário colocar. A segunda, tipo, 9h30, ela tem que estar comendo de novo. E aí ela já coloca mais 300, 400 gramas de carbo em si, arroz, macarrão, batata, mais proteína. Logo na sequência, ela está comendo de novo. E aí a gente pensa no processo enzimático, digestão. Como que está fazendo digestão? A primeira semana é lindo. Nossa, você fica todo feliz. Tô comendo muito, uau, nossa. Segunda semana você não quer olhar para a comida. Só que você precisa comer pra Só que você entrar. precisa comer. Comida de hospital parece já, né? Você tá mastigando e parece que a comida tá multiplicando na sua boca. E você precisa comer. Se você quer ganhar peso, você precisa, é necessário comer. E quem não consegue comer? Como eu. Ó, a cara da Edilene. Não, eu tô assustada, porque você falou que de 3 a 4 competições por ano. Então, você vive isso o ano inteiro, né? Porque se você leva de 12 a 15 semanas para se preparar e você tem o ali ano passado 3 eu a fiz- 4 competições, você passa o ano inteiro nesse dieta, ritmo praticamente. com dieta. O ano passado eu Não fiz... vou mais reclamar de não comer Ano passado eu fiz 3 competições em si. O intuito era fazer 5. Mas eu sou uma pessoa que, tipo, tá voltando agora. Se você for ver, tem 2 anos que eu voltei a há competir. pouco tempo. né? É muito pouco tempo. Uma em si. curiosidade, você fala, a época que você não tá nessa fase aí de preparação, seja pré, muito próximo, enfim, você come a pizza, come o lanche ou Comi ontem.
Ai, que alívio. Tá vendo, gente, o que eu falo? Adoro, porque eu falo para meus pacientes, nada é proibido. Até mesmo pro atleta na fase que não tá naquela competição, ele pode comer o chocolatinho, pode comer a pizza, mas entrou na fase de preparação, é 100% focado. É assim que eu falo. Eu penso muito assim, ó. Nada é proibido, desde que você seja uma pessoa educada. Aprende a comer. Você não precisa sair comendo tudo que A vem pizza pela inteira, frente. né? É necessário você saber que, tipo, 2, 3 pedaços, para uma pessoa do meu tamanho, é algo que, tipo, eu fico cheio. Eu não quero mais. Só que a pessoa comer 5, 7, 8 pedaços, isso é gula. A palavra Não é fome, essa. né? Todos os sabores. Preciso provar todos os sabores. É gula. Rodízio de pizza. Rodízio de pizza é assim, 10 É pedaços. gula, porque a pessoa, ela não tá comendo pra agradar o paladar dela. Ela tá comendo pra satisfazer o mental dela, o psicológico dela. E isso faz ela perder todo o resultado que ela tá conseguindo. E é engraçado eu falar isso porque, tipo, eu vou entrar na minha área, na nossa área agora. Como eu trabalho com atletas e pessoas normais, eu tenho uma pessoa que, tipo, eu não posso nem falar o nome dessa pessoa que, tipo, ela deixa em off, deixa quietinho, porque, tipo, ela tem vergonha da situação. A pessoa chegou até mim com 110 quilos. Ela tem 1,65. A gente perdeu já 15 quilos Que em 6 lindo. meses. Só que, tipo, ontem ela mandou uma foto e ela falou assim, eu não acreditava que era eu, não. Porque era, tipo, algo muito surreal. Você olha assim, você fala, uma pessoa de 26 anos, tá? 26 anos com É. 165. Caraca. Você fala assim, meu Deus, como assim, muito peso? E tem uma vida pela frente. Tem uma vida pela frente. Que a gente tem que pensar em qualidade também. Só que ela falava, Fê, eu comia lanche quase todos os dias. Comia lanche quase todos os Não é dias. o lanche, é o lanche, a batata frita, o e hoje ela leva refrigerante as e o marmitinhas sorvete. dela em si, pra empresa ou pros lugares, as pessoas zumbam dela. Quer tirar a pessoa em si, tipo, nossa, você tá fazendo isso pra quê? Minha A filha, gente eu falou tô- isso no 2 episódios anteriores, que a gente entrevistou uma chefe de cozinha, a chefe Aline Biasini, e ela falou exatamente isso, que quando ela passou pelo processo ali de perda de peso, ela deixou até de sair com alguns amigos, mudou o grupo de Sabotadores, amigos, né? sabotadores, porque as pessoas tiravam O foco em si. foco em si. E ela falou, eu preciso de pessoas que me incentivem e não me coloquem para baixo. Ela Trabalhei comentou com isso. spa um tempo, que era de 200 a 300 quilos. E aí, tentando entender, eu falei, preciso conversar com essas pessoas. 200 a 300 200, quilos. 300. Então, chegar a 110 era um mosquito para eles, estavam felizes da vida. Pesos mortais. E tentando entender a mente deles, assim, principalmente as mulheres. As mulheres falam assim, eu vestia 38. Até o 42 eu achava normal aquilo ali, pra mim. Tipo, dava pra eu sair, dava pra eu mudar a roupa, me sentia mais ou menos. Depois dos 42 começou a entrar o desespero. E tudo era um gatilho de perda de relacionamento, perda de ente querido, perda de um emprego, de uma sociedade. Eu comia uma pizza por dia, daqui a pouco eu tô comendo 2. Eu comia 3, 4 pacotes de bolachas. Eu tomava 2 litros de refrigerante, eu já tomo 4 por dia. Aí a hora que a pessoa já não saía mais de casa. E aí ela escolhia, ou vai para um spa ou vai fazer uma bariátrica. Aí eles iam pro spa. Então eles ganhavam na época lá, ou ia pro spa ou ia pra bariátrica. Então as pessoas elas não conseguiam nem andar. Então para fazer exercício, um exemplo, a vergonha que elas tinham de fazer um exercício, às vezes uma hidroginástica que tinha que levantar um braço, caía, despencava. Aí eles despenca. Então, para andar, para eles, era uma dificuldade muito grande. Então, o principal era a parte mental deles, entender esse gatilho que eles tinham e tinha que fazer uma restrição alimentar de 400 a 1.100 calorias. Então, eu tive Uma que... pessoa comia 10 mil calorias eu por tive que dia. comer, um exemplo, para trabalhar lá, eu tive que comer tudo isso para eu poder entender. Então, imagina, eu comer 400 calorias no dia. Você fala, meu Deus, tipo... Aí você começava a entender, trabalhar a sua mente. E vários ali chegaram próximo ali de 130, 140, 100. Aí sim começa a estética, que nem 100 é a estética, mas para elas daqui a pouco, ai, um negocinho aqui, é a É pele a pelinha aqui. do braço que quer tirar. Exatamente, é o que a gente tá falando. Isso. Com essa situação. Isso. Até perder o que não é dela, porque a gente tá falando de 200, 300, mas quando você trabalha com uma pessoa de 100 quilos, né, uma mulher de 80, vai, você chegar a uns 65, você fala, opa, agora
É aqui, é o culote, é aqui do lado, é as costas, Personal, tchauzinho. me ajuda nessa dobrinha aqui. Você parece que é um cirurgião plástico pra pessoa, né? Mas é interessante isso daí. E falando de suporte, como é o suporte aí da sua família, da sua esposa, dos seus amigos em relação a essa sua dedicação com o fisiculturismo? Praticamente eu moro só eu e minha esposa aqui em São Paulo, né? Então é muito fácil. E sua esposa... Ela também é da área. Ai, perfeito. Então é muito fácil em si. Não que ela é uma pessoa que o tempo inteiro tá em dieta. Tá. Que é uma pessoa sapeca, ela gosta de comer errado. Nada contra. Acho que eu também não tenho a obrigação de obrigar ela a comer certo o tempo todo. Porque isso Até é errado. porque você comeu pizza ontem. Porque isso é errado, isso, aquilo. Não tem essa. Eu acho que, tipo, a partir do momento que ela se sentir bem... Ela te apoia. Se ela me apoia, eu também não vou ficar cobrando algo dela que, tipo... Porque é chato você ficar falando pra pessoa, tipo... para de comer isso, vai ficar gorda. Isso não é agradável. Isso acaba o relacionamento. Isso não é agradável. Acaba relacionamento. E então, acaba mesmo. Isso quando não vai sair no pau os dois ali. Ainda mais se for dois fortes. Não vai rolar. E seu círculo de amizade também te apoia? Ou às vezes começa a tentar te sabotar? Que nem o episódio que a gente teve, que ela saía e ela tinha que fingir que estava tomando alguma coisa e passava pro marido, porque as pessoas não iam entender que ela ia correr no dia seguinte. O meu ciclo de amizade é o mais fácil, porque eu controlo tudo. Então você consegue, porque você falou que você consegue ir no McDonald's e não comer. E eu controlo eles também. Eu cuido de todo mundo, então fica fácil. Eu não sou de São Paulo. Então todas as pessoas que eu conheço em São Paulo, tipo... São do meio. São do meio. São pessoas que, tipo, começou a se envolver comigo diante a minha história em si. De que cidade dentro do esporte. Eu morei em Casa Branca. Fica onde? Fica depois de Campinas. Pertinho. Interior de São Paulo. É interior de São Paulo. Eu sou natural mesmo de Franca. Interior de São Paulo também, Então, né? Também. Meu filho fez faculdade. Terra lá do ontem. Sapato. Um perigo a gente ir pra lá, já fui. A gente tá chegando no fim, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quais são os aspectos mais gratificantes para você que você acredita de ser um fisiculturista profissional aí? Então, a gente falar a palavra profissional em si, eu não sou ainda um profissional. Eu posso me tornar um profissional. Existe o amador, eu sou um amador ainda hoje. Tá. Mas eu tô mais próximo de um profissional do que a gente imagina em si. Só preciso dar direcionamento direto para isso. Eu preciso focar mais nisso. Só que focar mais nisso vai gastar mais dinheiro. Entendi. Tem uma questão financeira que e envolve eu tô também. com outros objetivos em si. A questão, quando você consegue uma conquista que praticamente 99,9% da humanidade quer isso, você tem outros objetivos. Só que você curte o esporte também. Mas eu, tipo, pensando como um profissional no esporte em si, o esporte em si, ele é diferente em si porque, tipo, eu falo isso para um atleta meu. Você só vai saber o que eu falo quando você passar pela mesma situação. Aí ele passou ano passado, e aí ele falou assim, mano, é muito bom, né? Como é bom ser campeão. Eu falo, tipo, ser o segundo não é a mesma coisa. Eu juro, a pessoa que... Vamos dar um exemplo. A pessoa de uma Olimpíada que ganha, ela deve sentir, tipo, tá explodindo por dentro. E o segundo, tudo bem, ele tá feliz. É um prêmio de consolação. Ele tá feliz, mas não é a mesma coisa. Juro, o primeiro, eu como atleta... É muito assim, gratificante. Porque eu fui campeão do Arnold e, tipo, eu fiquei, tipo, quase um mês engajado em site. Aí eu fui terceiro do Mr. Olímpia, que, tipo, é muito maior. Quem é? Quem quer? Quem é? Você fala, tipo, por isso que é muito bom ser campeão. Ser referência é algo muito bom. Isso pra tudo. Ser referência na sua área, ser referência aonde você trabalha, é muito bom, porque isso te traz benefícios em si.
O lado profissional em si, do esporte em si, é esse. Você ser sempre a sua melhor versão. Ser a sua melhor versão é algo que, tipo, vai te trazer benefícios. E eu preciso ser a minha melhor versão constantemente, porque eu trabalho com isso. E eu não tenho, tipo, uma pessoa constantemente me indicando, tipo, ó, pega só esse personal aqui. Seu cartão de visitas. O né? meu cartão de visita é ser atleta. Porque eu consigo gerar um engajamento e consigo ter mais cliente. Porque Você é referência, né? eu vou ser a referência. Chega às vezes a aluna que está acima do peso e olha, acaba sendo referência, né? Não que vai querer ser uma fisiculturista, não, mas é referência. Ele Se sabe torna o que tá passando. As pessoas nem sempre ela pensa em ser um fisiculturismo em si. E a maioria dos meus alunos não são alunos que querem ser fisiculturista. São pessoas que olham para mim e vê uma motivação interna que, tipo, eu posso ajudar ela. E não outro profissional pode ajudar ela. Eu vou conseguir entender ela a hora que ela estiver passando fome. Entende? Eu vou conseguir entender ela a hora que ela comer algo errado e falar para ela, entenda, você comeu errado? Eu falo muito isso pro aluno, entenda, você comeu errado? Comi, o que você comeu? Eu comi tal coisas. Você se sentiu mal? Me senti. Tá, então você comeu errado. Você comeu errado? Você se sentiu mal? Não. Então, tudo bem. Volta à sua dieta normal. Isso não vai te afetar. Recomeça. Isso não vai fazer mal. Entende? E também tem um outro lado, restringir demais também pode atrapalhar a saúde mental e fazer mal. Que nem a história da manga, eu não vou comer a manga, mas até que ponto está sendo o sofrimento de não comer a manga? Exato. A restrição leva você à compulsão. Exatamente isso. A restrição leva à compulsão. A gente está chegando ao final, Felipe, eu quero te agradecer muito pelo convite de estar aqui com a gente. E eu queria pedir para você deixar as considerações finais aqui, onde a gente te encontra, seu Instagram, se tiver alguém aí que quer entrar em contato com tá ali você. na tela, Tá na tela, ó, o Instagram, felipeoliveira.tim. Essa pessoa mesmo que tá aí é uma mãe de gêmeas. Essa? A de biquíni rosa ou a preta? É a mesma. É a mesma pessoa. É a Antes e mesma? depois. Nossa. 39 aninhos. Caramba. Corpaça, hein? Percentual de gordura. É uma mãe de gêmeas. Você competindo. Eu competindo recentemente. E que consideração final você pode deixar aqui para os telespectadores que estão Primeiro, aí? eu queria agradecer pelo convite, né? Eu agradeço cada um pelo convite, por mostrar minha história em si. Um pouco da minha história, né? Porque minha história é muito mais longa. Não vamos entrar nesses detalhes em si. Que a motivação em si, ela é gerada constantemente, todos os dias. Eu tenho a minha motivação própria, você tem sua motivação própria, ela tem a motivação própria, ele tem a motivação própria. Mas a gente precisa entender que, tipo, desistir dos nossos objetivos em si, desistir das nossas motivações em si é algo que não vale a pena. Vale a pena acordar todos os dias motivado. O dia, ele vai ser fácil ou difícil. Cabe você saber manipular ele em si. E, tipo, ultimamente eu ando muito assim, aprendendo dia a dia. Tem dias que são muito difíceis e eu simplesmente falo, hoje tá de boa, hoje tá fácil. E na vida, a vida é assim. Quando eu passei pelo acidente em si, todos os dias foi difícil, mas todos os dias eu pensei, tá fácil, fica tranquilo que vai passar. Isso também passa, né? Isso também passa. A palavra isso também passa, ela tem que ser utilizada tanto no lado bom, tanto no lado ruim. Porque por mais que você esteja passando constantemente por algo muito bom, uma hora ele vai passar. E a palavra em si, a consideração final que eu posso falar é que, tipo, toda tempestade no final há sol. Toda tempestade no final Depois há da sol. tempestade vem a bonança, né? E no final, simplesmente eu tive sol.
Porque eu falo muito isso, tipo, conquistas que eu tive depois do acidente foi muito grande. Depois do meu acidente eu consegui um apartamento, consegui melhorar minha profissão, consegui entender mais o que eu tenho oferecer a meus alunos, aos meus clientes em si. Eu consegui entender melhor sobre, tipo, ter paciência em si. Porque, querendo ou não, antes eu não tinha paciência. Por mais que, tipo, eu fui calmo na situação, eu tive paciência. E depois eu comecei a refletir, tipo, pô, a paciência é algo essencial para qualquer evolução. É isso, a paciência é essencial para qualquer evolução. Quanto mais paciência você tem, mais evoluir você vai na vida. Querer correr, querer acelerar o processo em si, nem sempre é algo que, tipo, vai fazer você ter aquilo, tipo, momentâneo. A paciência vai fazer você ter para sempre. Entende? É muito isso que eu comecei a refletir depois do acidente. O acidente fez eu refletir muito. E é algo que, tipo, eu não quero que ninguém passe por isso. Mas o que você Não passou precisa, foi algo que Transformador, né? É algo que me transformou em si. Mostrou a realidade em si, fora do que a gente vive. Eu sei que tá terminando em si, até mesmo porque, tipo, é aquilo que eu tava... Antes de começar todo o assunto em si, eu falei pra vocês, a mesma situação que um outro atleta passou, é a mesma... Tipo, ele teve a mesma situação minha. Só que ele perdeu um membro. Só que, tipo, ele mostrava pra mim que, tipo, eu tinha ele como referência. Ele mostrava pra mim que tava tudo bem. Mas, tipo, 1 ano depois, ele se matou. Será que estava tudo bem mesmo? Por dentro não tava. Não aceitou. Dentro, não tá. Ele não aceitou. Aí a gente aqui não tá pra julgar, né? É, tipo, ele não aceitou. Porque ninguém passou na... É, eu não passei a mesma coisa que ele. Estava próximo, mas, tipo... Você teve a chance de continuar com a sua perna. Eu tive a chance de continuar com o membro em si. Mas, tipo, você entende, tipo... E se? Será que eu teria o mesmo Não dá propósito? pra Será saber. que eu não teria? A mesma força que você A mesma teve. força. Em si, na minha cabeça, eu poderia ter. Isso iria durar quanto? Será que eu ia ter paciência para saber esperar o quanto isso ia durar? Por isso que a gente fala, a paciência é algo que vai te levar a outro patamar. Às vezes o seu mental te ajudou a você não perder. Sim. É, O que você fez lá atrás te ajudou naquele momento. foi. Em suportar, né? Aquele tipo de dor. Sei. Luciano, qualquer dia a gente vai entrevistar. O Luciano tem uma história bem interessante. Qualquer dia a gente vai pegar pra entrevistar e contar. Essa parte de superação. A Às história de superação dele é A bem... gente segura pra não contar, mas tem hora que você tem que contar, né? Que você fala... É necessário. Tem hora às que eu até vezes, você resumo o contar. meu, por exemplo, o meu nem moto foi. O pessoal chegava no hospital e falava, moto, como eu sabia da história de todo mundo de moto do hospital, aí eu inventava a história deles, pra poder resumir a minha. E a pessoa ia dar, mas como foi? Ah, foi na Marginal, você tinha que contar toda a história da pessoa, mas como assim na Marginal? Ah, eu falo, meu Deus, vou ter que falar a verdade, que não foi na Marginal, foi de moto. A gente vai te entrevistar aqui. É necessário você ter, tipo, esse lado motivacional em si, porque você vai passar por várias situações com o aluno. É isso que ele falou de não aceitar às vezes. Um exemplo, eu fingi que estava dormindo um dia e vi um médico falando para minha ex-esposa que ia amputar minha perna, até em cima. Aí na hora que ele saiu, eu olhei para ela e falei, se amputar pode desligar o aparelho. Eu falei, que rebeldia, né? Comigo eu falei, Deus, eu não aceito, tá aqui 2 meses e cacetada, e agora eu vou subir, como é que eu vou ter um psicológico para subir para um centro cirúrgico para arrancar minha perna? Se você vem de um acidente onde você tá apagado e você acorda já sem uma perna, como aconteceu com várias pessoas que estavam do meu lado, então eles acordavam, eu ficava ali na expectativa quando o cara ia acordar e cadê tá a perna? Sem. Eu falei, nossa, era aquela crise, né? Eu falei, Deus, eu não aceito você tirar minha perna, me dá uma oportunidade de ter essa perna, cara. Eu tenho uma proposta. Vamos, a gente Próximo vai... episódio da semana que vem
vai ser O Luciano. o Luciano. Pronto. A gente vai entrevistá-lo. A gente vai entrevistar. Então, semana Fechou. que vem... Guarda a história, guarda a história. porque semana que vem vocês vão saber toda a história E do nunca Luciano. contei, hein, pra ninguém. É. Não, pra podcast nunca contei. É, pra Então, mas agora só todo acredito, mundo sabe? vai saber a história da superação do Luciano. Luciano, suas considerações As finais? pra direções gente? finais é paciência, como o Felipe falou. Eu acho que a gente tem que viver o dia. A gente se preocupa muito com o outro dia. Então, comemore suas vitórias diárias. Né? Não fica triste porque você não conseguiu fazer. Você conseguiu, pelo menos o mínimo você conseguiu. A gente está muito preocupado se a gente vai conseguir a meta do outro dia. Não, é do dia. Então, deu meia-noite, comemora tudo que você fez. Escreva o que você fez, gratidão que você fez. O que você fez de errado, você coloca ali, você vai arrumar para o outro dia você não fazer. E ter como referência, como você falou. A gente tem que ser melhor em tudo que a gente faz. Se você é da faxina, você tem que ser o melhor faxineiro. Eu falo isso para os meus colaboradores. Se você é professor de musculação, seja o melhor. Se você é da recepção, seja o melhor recepcionista. Se você é do financeiro, seja o melhor do financeiro. Não queira a função das outras pessoas. Seja a referência que alguém vai te olhar uma hora e você não precisa fazer divulgação nenhuma, porque as pessoas vão procurar você pelo resultado que você faz e pela ajuda que você faz pelas pessoas. Acho que é isso. Muito bem. Muito bem. Edi, O que eu queria falar para vocês é que eu aprendi muita coisa aqui hoje, claro. Primeiro, agradecer você ter aceito o nosso convite, Felipe. E o que eu aprendi com o Felipe é que desistir não é uma opção. Não tem essa opção. Então, se você está assistindo a gente aqui, não desista. Seja qual for o seu objetivo, seja qual for o seu problema, não é uma escolha desistir. E agora, escolha é você mandar esse episódio para um amigo, deixar um like, se inscrever no canal. Isso é uma escolha. Agora, desistir não é. A gente se vê semana que vem com a história do Luciano, como a gente prometeu. Ah, falta a Aline, já ia dar tchau. muito obrigada para cada um que ficou aí até agora com a gente. Segue o Felipe nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, manda pra ele. A gente tá aqui para responder suas dúvidas. Se tiver alguma sugestão de tema que quer que a gente traga, manda sugestões também. E até semana que vem. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Boa boa noite. noite.